é uma obra macarrônica, né? Como a própria Mary Del Priore comentou na palestra dela na Feira do Livro, né? Mas uma das coisas que são faladas nessa novela, que é expressa, que está até hoje no imaginário popular, é que a fuga foi às pressas, né? E na verdade não foi, né? Porque o Dom João, ele já estava planejando essa fuga fazia 30 dias, um acordo com os ingleses, um desses acordos que o próprio professor Gilberto falou. Mas ele, até o último minuto, ele estava indeciso. O Dom João, ele sempre foi, né? O jeitinho, né, brasileiro, nosso, considerou essa indecisão. Não fosse as mulheres, eram muito atrevidas, os dois não agiam para nada. A Maria Leopoldina mesmo, ela que ajudou, articulou, junto com José Bonifácio, a independência do Brasil. Claro que houve outras influências também. Isso publicamente, né? Não pode, né? Mas estamos dizendo. E essa fuga da família real, o Dom Pedro tinha ali entre 9 e 10 anos, ela traz embora a Inglaterra estivesse por trás de tudo isso, que ela economicamente estava levando vantagens, o Brasil foi bom, porque o Brasil praticamente era o quinto dos infernos, né, de certa forma. Né? A Carlota considerava isso sempre. Aliás, ela fez uma festa no dia que ela teve que voltar para Portugal. Ela abominava o Brasil, naquela beleza toda que ela tinha. Ela chegava até a citar, né, eu andei pesquisando sobre as coisas que ela falava, um povo feio, um povo escravo, um povo mudado. Um povo sujo, né? Não via a hora, isso aqui é o quinto dos infernos mesmo. A Carla Camorati fez um outro filme sobre a Carlota, né? Que é uma coisa também meio caricata. Porque o Dom João VI era aquilo mesmo, ele comia os 8 franguinhos por dia, a Carlota era aquela coisa maluca lá, mas essa caricatura cabe, mas também não leva em conta que o Dom João VI tinha uma grande, quando ele decidia, demorava a decidir, ele tinha uma grande capacidade de interpretação política. Ele se deu mal na Cisplatina, né? Mas ali na verdade foi outra interferência inglesa. Né? Porque era para ser uma província brasileira ou argentina. O nosso querido Júlio Cardenato aqui escreveu sobre isso, que a interferência inglesa acabou criando o Uruguai. E ele chamou de Estado tampão entre os dois gigantes américos da América do Sul, Brasil e Argentina. Porque na verdade os ingleses queriam garantir a navegabilidade inglesa no estuário do Prata. De novo a interferência inglesa aí, incentivando seus lucros. Mas imagina onde os ingleses não entendiam, né? É o império onde o sol nunca se põe. Nunca se põe. Aliás, o Dom João VI falando que ele era figura caricata e de pouco valor, na verdade a pressão para a abolir a escravatura começa com os tratados de 1810. E o Dom João VI o que fazia? Ouvia, mas não fazia. Ouvia, mas não fazia. Aliás, a abolição e a abolição do tráfico vai durar 50 anos depois. Aliás, é aí que surgiu a expressão para inglês ver. Vai abolir o tráfico? Vamos ver. E tem gente que acha que o jeitinho é brasileiro. Originalmente é português. Né? Embora a gente sabe de toda essa caricatura que foi criada em cima dele, ele era um grande articulador político, né? O próprio Napoleão chegou a citar nas cartas de memória dele, foi o único que me enganou, né? O único que enganou ele porque... Porque demorou tanto a decidir que o Napoleão, que era impetuoso, esse cara não vai resolver nunca. E ele... Enganou sem dar um tiro. Oi? Enganou sem dar um tiro. É verdade. Não teve guerras antes, teve uma guerra anterior. Inclusive o exército português, ele, junto com o exército inglês, atrasou as tropas do general Junot. Houve uma guerra que os portugueses ganharam, tá? Mas eles ficavam chegando em Lisboa um dia depois da partida da família real, né? Já estavam em alto mar. Sim, já tinha partido. Aí deixa para sair no último momento, indeciso até o último momento, articulando esse jeitinho que a gente fala que é brasileiro, né? Mas na verdade é um jeitinho português, como o próprio professor Gilberto fala. É para inglês. A chegada da família real no Brasil trouxe grande, assim, vou dizer, talvez prosperidade para a elite, mas para o Brasil,
para a elite brasileira que já vivia aqui, que estava enraizada principalmente aí no engenho de açúcar, né? Mas havia... As cidades brasileiras eram terrivelmente sujas. Salvador mesmo era. O Rio, ainda menor, era ainda pior, era inquiótico, não sei o quê. Tinha muitas áreas alagadas, né? Uma sujeira medonha. Então, é claro que essa corte, ao chegar ao Brasil, vai exatamente melhorar as condições urbanas, né? Muito precariamente, mas vão surgir grandes edificações, né? Grandes construções, grandes adaptações de prédios, né? Que vão se tornar palácios, né? E as quintas do rei, né? Lá no Rio de Janeiro, a cidade foi transformada, né? Por conta da presença desses parasitas portugueses por aí. Interessante você citar essa sujeira, essa falta de higiene que havia no Rio de Janeiro. Eu me lembrei do presidente Rodrigues Alves, né? Porque ele, no início do século XX, que revitaliza o Rio de Janeiro, mas à custa dos cortiços, né? Porque ele manda tirar toda aquela população pobre que vivia nos cortiços e empurra eles para as favelas ali, né? Inclusive, o termo favela vem ali da Guerra de Canudos, né? Uma árvore ali que era bem rústica, né? E esses oficiais que voltaram da Guerra de Canudos, muitos foram morar com essa população que foi expulsa aí dos cortiços, porque foi prometido para eles casas populares e não foram entregues essas casas. Aliás, ali que surge a subhabitação que a gente dá nome de favela no Brasil, na Guerra de Canudos. E aí tem um outro elemento, Max, que na verdade os negros não foram libertados, eles foram abandonados. Então essa população pobre, além dos que habitavam os cortiços, você inclui toda uma população negra que vai viver nas elevações, não? Porque eram terras sem valor. Não? E se isso tivesse sido cuidado naquela época, nós não teríamos favelamento. É verdade. Mas os pobres nunca foram imaginados no Brasil. É como se eles fossem invisíveis. Infelizmente, né, professor Gilberto? Mas para a chegada da família real, trouxe construção, claro, dos palácios para poder colocar toda a indumentária ali da corte de Portugal. Mas quando eles chegaram, né, eles colocaram muitas pessoas para fora das casas, né? Põe-se para fora. Mas na verdade não é, quer dizer, príncipe regente. Príncipe regente, eles colocavam o PR nas casas, né? Príncipe regente. Mas o povo interpretou para a rua. Põe-se para fora, para a rua. Porque eles foram expulsos, foram arrancados de suas casas para receber os aristocratas portugueses. Toda a indumentária portuguesa, porque quando eles fugiram pelo mar ali, das tropas napoleônicas, escoltados pela marinha britânica, os pobres ficaram para trás, né, e tiveram que enfrentar todo aquele processo de invasão e de conquista aí das tropas de Napoleão, né? Inclusive, eu gosto até de citar essa novela de vez em quando, Os Quintos dos Infernos, embora a gente saiba que é uma ficção, né? É uma obra macarrônica, né? Mas é interessante como que a população pobre nessa novela fica desesperada, né? Mulheres sendo abusadas, crianças morrendo, né? E a população abandonada à própria sorte, né? Aliás, essa é uma das continuidades que não sofreram mudança significativa na nossa história. Né? Vamos falar disso daqui a pouco. Agora tem uma coisa interessante também, que nós falamos da abertura do comércio. Né? Começaram a chegar produtos aqui vindos da Europa e totalmente inadequados, né? Vestimentas próprias para o clima temperado europeu, mesmo instrumentos, né? Chegaram patins aqui no Brasil, patins. O que eu vou fazer com patins aqui no Brasil? Não. Aí acabaram virando tramela de moto, porque eles desmontavam essas coisas todas, porque veio uma quantidade de produtos que não tinham nada a ver com a vida metrópole. As coisas malucas. E o Brasil era obrigado a comprar pelo acordo que fez com a Inglaterra, uma famosa revolução industrial. Que não precisava. E os ingleses. Essas reformas que Dom João fez, que ele trouxe benefícios para o nosso país, a gente vai avançando aí. Em 1815 ele é aclamado rei, né? E o nosso Brasil aí
é colocado como reino, né, junto com Portugal e Algarve. Se torna aí, deixa de ser colônia, Em né? 1816 morre a rainha da Sim. Dona Maria, A louca. a louca, que tinha um decreto que proibia o Brasil de produzir artigos industrializados. E mesmo os manufaturados, né? A indústria brasileira era proibida pela Dona Maria I, um decreto de 1700, na época do Marquês de Pombal. Aliás, eu já discuti isso com muitos professores até. Pombal é tido como modernizador de Portugal, mas o Brasil foi um desastre. Acabou com a ordem jesuítica, acabou com as lições. Os educadores que tinham no Brasil eram os jesuítas, ele os expulsou. Né? Então, a primeira reforma educacional brasileira foi acabar com a escola. Tem um livro do Lauro de Oliveira Lima, que tem um título, inclusive, né? Que uma das últimas reformas que nós tivemos aqui foi do Jarbas Passarinho. Então, ele escreveu assim: Educação no Brasil, de Pombal a Passarinho. Quer dizer, foi uma reforma ornitológica. Vamos chegar em 1817 agora. Vamos falar quem começou essa guerra de independência. Foi Pernambuco, né? Pernambuco sempre, né? E eu lembro de uma pessoa icônica de Pernambuco, Bárbara de Alencar, a avó do nosso querido escritor José de Alencar. Era uma mulher que era da elite, né? Donas de fazenda, tudo, mas não aceitava a imposição, né, que Portugal estava tentando colocar sobre o Brasil, né? Porque a gente vai passar por uma revolta do Porto 3 anos depois, em 1820. Mas ela não aceitava isso, né? E ela se envolveu nessa revolução com tantos heróis aí que depois se envolveram na Confederação do Equador, né? Que é um dos textos que eu estou escrevendo no livro que a gente vai publicar no final do ano, o Era uma Vez na Independência, né? E essa mulher... Você está cobrando o texto dela. E essa mulher sacrifica toda a fortuna dela e os filhos, né? Em prol da independência do Brasil. O primeiro grande movimento de guerra de independência começa aí nessa revolução pernambucana dos portugueses, né? Porque do Dom João, depois do Dom Pedro, porque o Dom Pedro assistia as coisas, não participava de nada. E o Dom João VI não decidia. Então, quando houve a revolta do Porto, né, a grande discussão foi: volta o rei ou não volta o rei? Né? E ele não decidiu isso nunca. Né? E quando ele decide voltar para Portugal, aí o Dom Pedro vai ser chamado para decidir, que também não decidiu. Então ficou aquele vazio ali de indecisões que vai durar alguns anos e o país ficou à deriva. E essa revolução pernambucana acaba sendo sufocada, né? A Bárbara de Alencar é presa, né? Fica 3 anos presa aí, a família é toda dissolvida e muitos outros heróis aí da revolução são perseguidos, presos. E nem sequer são lembrados. Infelizmente, né? A própria Bárbara de Alencar, ela só é lembrada em Pernambuco, né? Estavam conversando há pouco tempo com o Carlos Darós. E por causa do José de Alencar. Aquele historiador militar, o Carlos Darós, a esposa dele é professora em Pernambuco, né? A Elaine Darós. E ela está escrevendo, inclusive, um texto sobre a Bárbara, que faz parte desse livro. E ela estava comentando: ninguém sabe quem que é a Bárbara de Alencar. Ela foi a primeira presa política do Brasil, para você ter uma ideia. A primeira mulher presa política do Brasil. E abriu mão de tudo por ideais feministas, né, de igualdade, liberdade e fraternidade, também para a elite, né, porque ela era dona, né, de fazendas e uma série de outras coisas, né. Nós vamos ter então a Revolução do Porto, né, a Revolução Liberal, né. Liberal, mas liberal a gente não tinha nada. Liberal para uma certa elite portuguesa, né. É liberal que não inclui a todos, né? Ela sempre é excludente. Como sempre aconteceu lá aqui no Brasil, né? Porque aqui eles queriam fazer o Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal. Acho que a queda de braço era essa. A queda de braço foi com as cortes portuguesas e o rei, né? Dom João VI, porque essa queda de braço vai ser a causa fundamental da independência, porque as cortes queriam recolonizar o Brasil por causa da Santa Aliança, que foi a reunião das potências europeias, Áustria, Prússia e Rússia, que vão, e a Inglaterra, vão querer o quê? Recolonizar a América. Tá?
E essa ideia de recolonização passa a ser uma questão corrente. E a elite portuguesa queria, porque Portugal, na ausência do seu monarca, né, Portugal viveu crises muito terríveis. E aí todo mundo passou a culpar o Brasil. Sim. Porque o Brasil deixou de ser o fornecedor da boa vida que eles tinham lá antes, né? Então eles queriam recolonizar o Brasil e manter o Brasil com um território tributário deles, né? Mas aí o desdobramento das coisas, falando a posteriori, né? Houve muita coisa acidental. Por exemplo, a própria independência, Dom Pedro estava visitando São Paulo, né? E toda notícia que chegava de Portugal era notícia ruim das coisas, né? Aí tem todo um fabulário, uma mitologia a respeito disso, que na volta de Santos para São Paulo tem até um quadro famoso do Pedro Alegre, que na verdade é cópia de um quadro francês, né? E que é todo imaginado aquela cena, não foi nada daquilo. Né? Os dragões nem existiam ainda. Existia a guarda pessoal dele, mas os dragões não. Os dragões. E foi criada toda uma mitologia em torno disso. Né? A gente explica que são os dragões de independência, porque estão falando de mitologia, alguém pode pensar que é dragão. Os dragões, na verdade, eram os soldados da elite imperial do Dom Pedro, que protegia ele, era a guarda pessoal. Guarda pessoal. Os dragões da independência, mas que nem na independência eles estavam, né? Foi criado depois. Foi interessante você falar sobre a Inglaterra. A Inglaterra, ela me lembra um pouco o centrão do Brasil. E nunca, está sempre assim, opa, isso aqui para mim interessa, né? O famoso, vou até usar, né? Mas isso aqui eu vou deixar você porque isso aqui interessa mais para mim. Não, eu vou deixar esse partido porque esse aqui para mim é mais interessante. A Inglaterra, ela não teve interferência nem em Portugal, para prejudicar Portugal, e nem no Brasil. Ela tinha interesse nos dois, né? Porque ela emprestou o dinheiro para o Dom Pedro através de articulações de José Bonifácio, porque o Brasil estava quebrado. Porque Dom João VI levou as burras do Brasil todo para Portugal. Tudo que tinha acumulado no Brasil, Dom João VI levou para Lisboa. Então o Banco do Brasil quebrou de novo, porque já tinha quebrado antes. Foi criado em 1808, né? E todo o tesouro do governo real, né, que estava no Banco do Brasil foi levado para Lisboa. Então, limparam os cofres do banco. Então, uma carta do Dom Pedro, que eu estava lendo um trecho, né? Que ele mesmo fala, eu tive que fazer economias, né? Eu tive que me mudar para o Palácio de São Cristóvão, né? Como se fosse um grande aperto para ele, né? Ele sempre gostou de viver uma vida muito boa, né? E ele acaba fazendo economias, porque o Brasil estava quebrado. O Brasil não tinha um exército, não tinha uma marinha. Ele tinha soldados regulares que eram recrutados nas vilas. Isso vai criar problema com os soldados portugueses que aqui estavam. Sim, tanto que ele acaba expulsando depois, ali em 1822, né, os soldados portugueses ali do Rio de Janeiro, né. Alguns acabam se voltando para o Brasil, né, acabam entrando nas fileiras brasileiras, traem, negam Portugal. O próprio Corneteiro Lopes, que a gente vai falar sobre isso depois, né. Não, e no ano seguinte, em 1823, as tropas portuguesas foram expulsas da Bahia. Tanto que a independência da Bahia não é 7 de setembro, é 2 de julho. Que é verdade na Bahia até hoje. Mas eles são expulsos primeiro em Pernambuco, em 1821, em agosto. Sim. Eles acabam sendo expulsos primeiro em agosto, né? Porque existe a luta contra as tropas portuguesas aqui. Sim, porque as lutas maiores foram na Bahia, né? As lutas mais assim, graves, né? As lutas maiores que deram vitória à independência do Brasil foram na Bahia, né? E a gente sabe que a independência do Brasil, a gente comentou sobre isso, não sei se a maioria das pessoas sabem disso, eu acho que não, porque na palestra alguns ficaram surpresos, que a independência ela foi feita para a elite brasileira. Houve sim um clamor popular, houve envolvimento de escravos, mulatos, caboclos, pobres, porque acreditavam que de alguma forma ia ter liberdade para eles, algum tipo de igualdade ou fraternidade, algum tipo de justiça social que não aconteceu, né? Exatamente. Eu acho que há um artigo desta semana no Jornal Público, lá de Lisboa, do grande professor que esteve aqui na Feira do Livro,
fomos homenageados até juntos, né, em 2019 agora, o professor Boaventura Souza Santos. Escreveu um belíssimo artigo dizendo que nós temos que descolonizar a independência. Porque, na verdade, a falta de participação popular na independência vai se reproduzir na República, aliás, se reproduz até hoje. Quer dizer, os grandes ausentes, os invisíveis, são os pobres, os negros, que aliás compõem a maioria da população brasileira. Tá? A independência, então, ainda precisa ser completada pela inclusão dessa multidão de excluídos. O nosso país, infelizmente, ele não tem consciência social, não existe consciência de classes aqui, infelizmente, no nosso país. Há pouco tempo eu convidei a escritora Mary Del Priore para escrever esse prefácio do livro que a gente está produzindo, né? E eu tive contato depois com um artigo do Frei Beto sobre a independência. Você chegou a ler esse artigo? Um artigo, tenta pesquisar na internet, vocês também, é um artigo maravilhoso. Eu estou tentando negociar com ele para ver se eu coloco como considerações finais desse livro aí. E ele coloca de uma forma a independência do que aconteceu naquela época e hoje como eu nunca vi. Uma forma assim. É o que o professor Boaventura faz agora também. Nós temos que descolonizar essas comemorações, porque o grande ator possível não estava presente, o povo. Sim. E muitas pessoas ficaram em dúvida também na palestra da Feira do Livro, e às vezes vêm perguntar para mim, inclusive uma pessoa, vou citar aqui para não expor a pessoa, mas uma pessoa até estudada, uma pessoa assim lúcida dentro da educação. Uai, mas teve guerra de independência? O Dom Pedro não só levantou uma espada e falou independência ou morte e pagou uma indenização para Portugal? Onde que teve luta no Brasil? O brasileiro sempre foi pacífico. Mentira, fake news. O brasileiro nunca foi pacífico. E não é. A história das mais violentas. Nunca aceitou ser subjugado. Falar que o negro aceitava as coisas e o índio não, conversa. Está sendo levantada uma historiografia enorme de quilombolas espalhados em Goiás, Minas, tantos lugares do Brasil que lutaram desde o início até o fim para se libertar. Isso aí é as fake news que foram históricas, claro, uma classe que estava interessada nisso por trás, né? Na verdade, você lembrou que a independência foi feita pela elite. Primeiro pela elite portuguesa, aí nós temos que lembrar duas coisas. Houve um colonialismo externo português. E desde a independência nós temos um colonialismo interno de descendentes de portugueses e dos sucessores da elite brasileira. O país ainda é colonizado internamente até hoje. Veja a ocupação de terras ilegais do país, que permanece até hoje. Isso é uma colonização interna. Isso não é o interesse do geral da maioria da população. É interesse de alguns grupos que dominam a economia e a sociedade brasileira. E não estão nem aí com o meio ambiente, né? Jamais. É uma colonização predatória mais agressiva do que foi a portuguesa. Eu me lembrei que ontem, né, foi o dia da árvore, né? A gente comemorando. É o único país que tem nome de árvore que e não comemora e não tem consciência, né? Essas guerras de independência, embora ela tivesse sido liderada por uma elite, né, por José Bonifácio, que foi o capitaneado aí por ele, né, que foi o grande líder de tudo isso. Sim, também. E a maçonaria? Olha, a maçonaria tem coisas curiosas, porque havia um embate entre o Gonçalves Lendo, que era um líder jornalista, e a maçonaria, que era capitaneada pelo Zé Bonifácio. E eles, às vezes, eles se reuniam, às vezes concordavam e às vezes não. Mas o Bonifácio acabou levando vantagem porque no trâmite do interno do palácio ele tinha maior força, né? Mas eram alas, mas também alas da elite, né? A elite paulista e a elite cultural intelectual do Rio de Janeiro, Gonçalves Lendo. Foi bom ele ter falado sobre o Gonçalves Lendo, ter citado, porque o Gonçalves Lendo, ele representava a classe média brasileira, a intelectualidade, padres, jornalistas, intelectuais. E ele era um dos articuladores, um dos líderes do Partido Liberal Radical, que era visto como uma pessoa radicalista, né? E o José Bonifácio, ele defendia a elite paulista, porque ele era de Santos, família dos Andradas, né?
E ele defendia aquela elite do Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A oligarquia tradicional. E que vai formar a oligarquia cafeeira, está começando a se formar, na verdade, esses coronéis. Né? E o Gonçalves Ledo, ele, como o próprio professor Gilberto disse, às vezes, quando era interessante para ele se aliava ao José Bonifácio, mas José Bonifácio odiava, eles eram inimigos. Tanto que depois ele é perseguido, Gonçalves Ledo, é dissolvido, expulso da maçonaria, né? O próprio Dom Pedro, influenciado por José Bonifácio, vai acabar com essa maçonaria que ele fazia parte. Era curioso que os maçons saibam, né? Dom Pedro foi elevado à categoria de. Como é que chama? Grão-mestre. Numa única sessão. Não teve iniciação nenhuma. Quer dizer, como é que o príncipe vai fazer iniciação? Ele já se tornou grão-mestre numa sessão só. Né? Eu não vejo o Barack. E o interessante é que o Gonçalves Ledo, né, ele que foi o grande articulador da imprensa do Dia do Fico, né, não só do Dia do Fico, mas da própria independência. Mas o Gonçalves Ledo, ele não estava preocupado com o pobre, com acabar com a escravidão, né? Mas outra coisa curiosa da indecisão dos Bragança, né? Fico ou não fico? Fico ou não fico? Que tinha começado com o Dom João, né? Porque na verdade os portugueses queriam recolonizar e o Dom João teve que aceitar a Constituição, mas as cortes portuguesas foram cada vez mais agressivas, né? Elas é que vão provocar a independência. Porque elas queriam recolonizar mesmo o país. Até que a Carlota, o Zé Bonifácio, Pedro e o pai já tinha dito, coloca a coroa na sua cabeça, antes que alguém, um aventureiro, Esses forasteiros, aventureiros, coloquem, né? lance mão dela. E interessante, a gente estava falando sobre essa questão aí da articulação da classe média, né? Que o Gonçalves Ledo, ele não estava preocupado em acabar com a escravidão e nem fazer independência para pobre, porque ele tinha uma preocupação de que podia acontecer o que aconteceu no Haiti. Passamos a revolução antes que eles o façam. Os Né? negrinhos façam. Tinha um movimento chamado haitismo. Quem queria incluir os negros eram chamados de haitistas, porque na verdade eles queriam, temiam que ali acontecesse uma revolta popular e a maioria era negra. E aí seria que controlar, né? E os interesses das elites seriam totalmente afetados. Então a coisa foi feita contra o povo sempre. Sim, infelizmente, né? E é feito até hoje, né? Para a tristeza do nosso país. Um país bonito desse, rico, tem tudo para ser uma das maiores potências do mundo economicamente, né? Ecologicamente, mas infelizmente por causa dessa desigualdade social e por causa dessa falta de consciência de classes, o país sofre, né? Está morrendo aos poucos aí por causa dessa ganância, né? A aversão ao povo, demofobia, medo do povo, infelizmente. Agora eu queria focar um pouquinho mais agora na Guerra de Independência, na Bahia. O Dom Pedro, ele acaba conseguindo esse empréstimo milionário aí com a Inglaterra, e ele vai contratar corsários e mercenários, né? Ele vai contratar o Sir Thomas Cochrane, né? É o diabo, né? O lobo do mar. Famoso, ele era escocês, mas passou por uns problemas lá na Marinha Britânica, foi acusado injustamente na Bolsa de Valores, né? De ter dado É o que os historiadores defendem, né? golpista. É o que os historiadores defendem, que havia uma pessoa que era um parente dele que foi confundido com ele, né? E ele acabou sendo expulso aí da Marinha Britânica, mas era considerado o maior almirante, o maior marinheiro do mundo até hoje. Estrategista. Grande estratégia, inteligente, né? E ele era meio avesso àquela elite do almirantado britânico, que ficava com todos os lucros. Ele acreditava que tinha que ser dividido esses lucros com os outros almirantes em proporções iguais, né? E ele acaba sendo aceito aí, é contratado para ir para o Chile, aí, né? Nas guerras de independência lá no Chile. E depois o Dom Pedro contrata ele para ser o almirante da frota imperial brasileira. Mercenário de elite. Da elite, né? Mercenário da elite. Ele acaba sendo contratado para. E foi uma contratação acertada, né? Porque ele realmente era um grande estrategista, inteligente, né? Ele costumava colocar bandeiras amigas nos navios dele para enganar os navios portugueses
vir por trás e bombardear eles e afundar. Dizem que ele andava como se fosse um tubarão ali no meio deles e destruir os navios aí da frota portuguesa, que eram muito maiores, né? E o Dom Pedro contrata também o general Pierre Labatut, né? Lutou nas guerras napoleônicas aí, para ser o comandante aí do exército da Bahia, né? Eu queria falar do Corneteiro Lopes agora, né? O Corneteiro Lopes era um português que, assim, acabou, pode ser traindo, né? Mas ele deixou, né, de apoiar Portugal para apoiar o Brasil. Não se sabe realmente se ele fez isso de propósito, né? Ou ele confundiu a ordem do comandante. Toca a corneta, ordem de retirada, que nós estamos perdendo a guerra de independência. Ele toca a ordem de avançar. E quando ele toca essa ordem de avançar, aquela horda de caboclos, porque o exército brasileiro, embora os líderes fossem corsários, mercenários estrangeiros, eram as buchas de canhão, eram os povos, né? Caboclo, né? Bucha de canhão. Eles avançam sobre os exércitos portugueses e expulsam eles aí da Bahia, né? Tanto que, como você disse, no dia 2 de julho é comemorada a independência do Brasil da Bahia, né? Aquele poema famoso do Castro Alves, né? Dia 2 de julho. Famoso 2 de julho, né? Tem uma estátua que eles fizeram enorme lá da Maria Quintela. Você já chegou a ver? A Maria Quintela também foi uma das guerreiras aí da Guerra de Independência, né? Se vestiu de homem aí para entrar nas fileiras das tropas aí. Depois ela acaba sendo aceita, né, pelo Dom Pedro. Ele viu como algo de propaganda para comandar o batalhão dos periquitos. Mas eles entraram no continente? Sim, houve guerra, lógico. Houve guerra na Bahia, no Nordeste e no Norte do Brasil. Morreram milhares de pessoas. Vários lugares, Salvador, no Recife, no Ceará, no Pará. Mas no Rio de Janeiro morreu também? Hã? No Rio de Janeiro teve invasão também? Teve, mas só que foi sufocado logo no começo, quando ele expulsou as tropas, né? A independência foi dia 7 de setembro, na Bahia foi no ano seguinte. O ano 1823. Isso aí. Lá comemora. Agora, internacionalmente, tem uma coisa curiosa também, porque que é pouco comentado. Se a independência aconteceu em 1822, poucos se lembram que a doutrina Monroe é de 1823. E os Estados Unidos ainda não tinham o território que vieram a ter. Não chegava nem a metade do que eles. Era só no litoral, né? Só no litoral da costa leste. Chegava, digamos, até os grandes lagos. Até a margem esquerda do Mississippi. Compraram Nós compraram a Louisiana de Napoleão em 1830, mas eram territórios vazios. Eles vão ocupar isso muito depois. Aí o que vai acontecer? A doutrina Monroe da América para os americanos é que os americanos temeram, pelo tamanho do território, que o Brasil viesse a ser o gigante da América. Tá? Então a doutrina Monroe, a impressão que os Estados Unidos tivessem esse poder, ainda não tinha, mas foi simbólico, que os Estados Unidos defenderiam a independência dos países americanos contra as tentativas de recolonização. E aí vai acontecer a aceitação da independência pela Inglaterra, que o Dom Pedro aceita que a dívida de Portugal toda fosse paga pelo Brasil. É a origem da nossa dívida externa em 1827. Não está devendo alguma coisa até hoje? Não duvido, não. Fica uma quirela aí para trás ainda que a gente está pagando ainda para a Inglaterra até hoje. Então tem umas coisas da história oficial e tem as coisas que não são contadas, né? Não são sabidas. E é exatamente uma forma de escamotear a história para evitar que as pessoas desenvolvam uma consciência mais crítica a respeito do país. Porque uma coisa é festa, quer dizer, uma festa dos ausentes, quer dizer, onde está o povo? Na programação da República foi pior. Porque quem proclamou a República nem republicano era. Ele era monarquista, Marechal Deodoro. Ele foi arrancado da cama para proclamar porque ele era Dizem que monarquista. foi por causa de um problema que ele teve com uma outra pessoa lá que era político na época, que não me lembro o nome agora, por causa da namorada que ele teve, que ele tomou dele, uma coisa assim. É uma coisa, né? Ele foi lá e comandou e proclamou a República. Tem um livro do José Moreira também, de novo, Os Bestializados. E é um artigo de um jornalista do Rio de Janeiro,
Janeiro, que ficou famosa a expressão: o povo assistiu a tudo bestificado. Porque o próprio Marechal estava doente, estava de cama, né? Quando ele foi chamado. O povo não participou, mas o que é isso? Era para acabar a República. Não veio para a República. Não teve nada orgânico. Não teve participação popular, né? Essa participação de aceitar toda aquela situação ali, né? Como teve nas guerras de independência, que teve uma participação popular enorme. Né? Realmente a população acreditava que ia ser beneficiada de alguma forma com essas guerras de Por independência. causa da rixa com os portugueses, né? Que foi crescente. Aliás, tem uma coisa interessante também de um português, né? Que é o José Saramago, o único prêmio Nobel da nossa língua. Né? Ele tem um livro genial chamado A Chancada de Pedra, onde narra a história, né? Imagina que a Península Ibérica se desprende dos Pirineus, lá na Europa, e sai a navegar pelo mundo, reproduzindo as navegações. Né? E, na verdade, eu queria uma metáfora de que ele está tentando dizer que tanto as duas metrópoles, Portugal e Espanha, se afastaram das colônias americanas e criou-se ali o Atlântico, ao invés de um ponto de união, virou um ponto de desunião, porque acabou o diálogo, não houve diálogo entre as metrópoles e as nações novas que surgiram na América. É um livro genial. Eles não ficaram nem na Europa e nem ficaram na deriva. Exatamente. A Península Ibérica não ficou nem na Europa, porque se desprendeu-se, e nem chegou à América a lugar nenhum, ficou a deriva, como você bem lembrou, a deriva. Não é? E é um fato histórico também importante. A reaproximação das nossas nações americanas com Portugal e Espanha é coisa de décadas atrás. É coisa da União Europeia para cá. Eu queria falar um pouquinho sobre o grito de independência. O Dom Pedro, né, ele estava buscando apoio popular em agosto de 1822, ali em São Paulo, na região sudeste, né? E veio uma ordem de Portugal para mandar ele voltar. Ou ele voltava, ele podia ser o risco de ser preso, né? Porque Dom João já estava com os poderes limitados, como nós sabemos, né? Mas essa articulação da independência, que se esquece, foi feita pela Leopoldina. Na verdade, ela que faz a declaração de independência com o apoio do José Bonifácio. Das mulheres é que agiu. Embora os motivos dela não fossem voltados para os excluídos, né? Muita gente fala que, mas ela era boazinha, né? O que se tem de documento histórico da época que prova, ela queria o Brasil para os filhos, para a posteridade, né? Que ficasse para os filhos dela. A única coisa popular da Leopoldina é a escola Imperatriz Leopoldina. Sim. Esse foi bom, esse trocadilho. É verdade, ficou. E o José Bonifácio, né, junto com Dom Pedro, acabam aí articulando o apoio do Thomas Sir Cochrane e o general Labatut. Acabam vencendo as guerras de independência contra Portugal em 1823, mas essa guerra ela se estendeu para o norte também, né? Teve a Batalha de Genipá, né? Que é uma batalha mais sangrenta aí das guerras de independência. E tem algumas imagens dessa Batalha de Genipá, ilustrações da época, né? Que mostram os caboclos lutando com foice. Eles estavam, a maioria, desarmados e vencendo as tropas portuguesas com armas e tudo. Você vê como que eles eram aguerridos, né? O povo que queria realmente lutar, acreditando no fim da escravidão ou de alguma inclusão social. Exatamente. É uma luta em glória, né? Porque eles estavam acreditando numa coisa que lhes foi prometida, mas que sempre lhes seria negada. Exatamente, né? Sempre foi e é até hoje, infelizmente, né? Mas a gente sabe que, embora nós temos esses mitos aí, como o próprio Dom Pedro, José Bonifácio, que são os dois mitos da independência, porque nem se fala na Maria Leopoldina, não se fala na Maria Quitéria, e Maria Filipina, né? Que foi aquela marisqueira. Não se fala em mulher. Excluído totalmente, né? Inclusive a imperatriz, que na verdade ela não estava ali por acidente, como princesa regente, né? Ela estava realmente porque era algo que acontecia na época. O marido estava afastado por algum motivo político e ela entra como princesa regente, governando o Brasil, né? E outra mistificação que houve, né, que é a da nossa bandeira, na época da República inventaram que o verde era das matas, o amarelo é do ouro. Tem uma vez. O azul do céu. Na verdade, o verde era da Casa de Bragança
e o amarelo da Casa de Bourbon, Sim. da Carlota. Quer dizer, e o brasão imperial no meio. Então não tem nada a ver com mata, com ouro. Isso é uma outra mistificação que existe. A bandeira do Brasil é originária das casas que governavam o Brasil. Bragança e Bourbon. Os generais. Só a cor vermelha saiu, né? Oi? Só a cor vermelha que saiu. Mas tinha também a influência da casa de Habsburgo, também da princesa, tá? Da Maria Leopoldina. Havia influência também sobre a bandeira. Essa bandeira, os generais assim, republicanos, entre aspas, se apropriaram das cores, né? Como tem tanta apropriação por aí. Eles apropriaram do verde e amarelo já no processo. Sim. Arrancaram as cores que representavam as cores portuguesas, representavam Portugal, azul e branco. Sim. E para o verde e amarelo. Então, são mistificações, construções mentais, Mitos, né? Mitos que acabam envolvendo e dominando o imaginário das pessoas. Não são mitos, nós somos ensinados na escola pública assim, verde, amarelo, nós somos ensinados assim. Não é só mito. Não, e acaba assim. Eu, criança, né, na idade, Tem um livro do grande professor italiano, né, Umberto Eco, e ele fez como uma professora de curso primário na Itália. Mentiras que se tornam verdades. Então eles fazem análise dos textos da história italiana e eles desconstrói tudo que nada disso. Acho que é uma coisa que nós precisamos fazer na história do Brasil. Mentiras que parecem verdades, é genial esse livro, porque ele pega os textos reais dos livros pedagógicos. Dos livros didáticos, entendeu? Impressionante. Se você pegar os livros didáticos brasileiros, você vai encontrar problemas. Uma mentira contada várias vezes, uma hora se torna verdade. Aí você já está no nazismo. Contando oficialmente, né? Se eu contar verdade, conta oficialmente. 1000 vezes. A gente aprende assim. Oi? O grito da independência existiu e, se existiu, após isso teve mais violência ou mais diálogo? Eu posso falar e ele também pode falar um pouco sobre isso aí. O grito não foi exatamente daquela forma, tá? Ele recebeu a notícia primeiro de um mensageiro da Leopoldina, né? Porque Citada pelo Bonifácio. sim, e que ela orientava ele, aconselhava: faça a independência, né? Se separe de Portugal antes que seja tarde demais, antes que você tenha que voltar e você seja preso, né? E quem estava ali, que ouviu o que ele falou, foi o padre que estava acompanhando ele na época, né? Aliás, cada versão que existe sobre isso é contada da maneira como quem ouviu quis testemunhar. Então tem várias versões em que a pessoa que está contando o fato, né, se coloca como tão importante como se o príncipe estivesse se dirigindo a eles, ou ele que ouviu primeiro. Só o padre, né? E uma outra pessoa daqui que deixou um documento escrito a respeito. Na verdade, ele estava voltando de Santos para São Paulo e ele estava aí, também ninguém conta, ele estava com problemas gástricos. Né? Então toda hora tinha que parar a comitiva para ele ir no mato. Né? E numa dessas aí ele recebe os documentos das cortes portuguesas. E aí ele esbraveja, e aí tem testemunhas disso mesmo. Agora, o quadro... Eles tiram, né, os brasões portugueses, não, ali se tomou decisão, porque eles eram indecisos demais, tanto o Dom João quanto... Ali, quando ele viu que a coisa... Bonifácio e a princesa o informavam que não tinha mais saída, ele então expressa-se, está rompida a relação com Portugal. E aí houve a grande expectativa do retorno dele para o Rio. A viagem geralmente levava 9 dias, eles fizeram em 5. Mas houve o testemunho do grito? Houve o grito? Houve de porque eles estavam com um grupo reduzido, tá? Eles estavam com o Chalaça, né, que era o alcoviteiro que arrumava as amantes. Inclusive, naquele momento em São Paulo, que ele conhece a Domitila, né? Muitos acham que a Domitila era amante do Chalaça também, né? Ele articulou junto com ela ali para tirar benefício O irmão dele. da Domitila estava na Domitila. Sim, também. Né? E havia alguns homens de confiança dele que depois vão ser generais aí na independência também. Todos depois vão ocupar altos cargos porque assistiram à cena.
A sua pergunta é boa nesse sentido também. Quer dizer, quem presenciou uma coisa que depois foi mitificada também, né? Acabou tendo ganhos pessoais porque passaram a ocupar cargos elevados na corte. Né? E houve um apoio, como você mesmo perguntou, se houve um maior clamor, maior guerras. Sim, porque o imperador ele decide, o Sudeste fecha com ele, tá? Rio de Janeiro, Minas, São Paulo fecha com ele, e é onde ele começa a mandar essas tropas, esses forçados mercenários, para enriquecer as fileiras no norte e nordeste que já estavam em guerra. Para expulsar as tropas portuguesas. Sim, mas houve. Mas aí vai ter reações também locais contra ele, porque o pessoal do Norte vai dar na Confederação. O pessoal do Norte não admitia que o poder fosse no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro estava só substituído por isso. Bom, né? Depois que a independência era consolidada, assim, entre aspas, né? Não teve independência, na verdade, só para a elite. Em 1823, ele e o José Bonifácio começam a sufocar esses apoiadores deles da classe média e os pobres, né? O pobre Gonçalves Lema é perseguido, preso, né? Depois tem que ir embora do país. A escravidão não acontece no fim, as classes médias, né, não tem nenhuma ascensão social, nada. Ele dissolve a maçonaria, cria uma constituinte, depois ele dissolve a constituinte. É isso que eu queria lembrar daqui. A constituinte originariamente pensando, até inspirada por Bonifácio e outros, sobretudo Bonifácio, iria abolir a escravidão, Sim. Até para cumprir o tratado com a Inglaterra, né? E eliminar o tráfico e abolir a escravidão. O que acontece? O próprio Bonifácio vai ser descartado, porque aí o príncipe vai assumir a redação da carta da maneira dele. E ele inventa uma coisa que de volta e meia acontece aqui e relembra de reinstituir o tal de poder moderador, que agora estão falando que o poder moderador é do Exército, pelo artigo 142 da Constituição. Mentira. Você lê lá no artigo 142, não dá esse papel algum para as Forças Armadas. Nenhum, né? Mas o papel, o poder moderador do Dom Pedro foi o grande golpe que ele deu para ter poderes quase absolutos. A gente usa o termo hoje ditador, né? Mas eu não sei se seria o termo mais adequado, né? O tipo de ditador. Absolutista, porque ele é um absolutista de certa forma, né? Tanto que, por causa dessas ações dele, porque o José Bonifácio fez a independência para a elite, mas ele era a favor do fim da escravidão, porque era interessante para a Inglaterra, o fim da escravidão. Ele não via, ele era progressista, né, de certa forma. Ele queria a modernização do país e a implantação do capitalismo urbano, industrial no Brasil. Ele tinha umas ideias antecipadoras, mas é claro que as camadas mais reacionárias acabaram anulando, tanto que ele foi exilado. O Dom Pedro, ele me lembra um pouquinho o Estado, né? Um pouquinho, vocês possam comparar tanto, né? Agressivamente assim, mas todo mundo assim discordava dele, até o José Bonifácio teve que ir embora, né? No Estado, se você pensasse contra ele, você já estava condenado. Sim. Porque ele adivinhava os seus. Quando ele foi aclamado imperador, né, em 1822 ali, a própria Amélia Del Priore cita na palestra dela que ele colocou umas botas napoleônicas até aqui para mostrar que ele que mandava, né, que era o cara, né? E na coroação dele ele usou esse traje da chamativo e por aí vai, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora, que inclusive é um texto que você está escrevendo para o livro nosso aí, sobre a Confederação do Equador, porque ela vai acontecer exatamente essa revolta, porque ela se dispôs pelo fato do Dom Pedro não ter cumprido nada, né? Nada, nem as classes sociais excluídas, né? Ele não cumpriu e isso vai provocar uma reação tão grande que vai se espraiar, não só no Recife, mas vai chegar ao Ceará, ao Piauí, e aí eles vão organizar uma grande frente, né, contra o poder central. E foi um dos movimentos mais importantes e dos mais atuais para a época, em termos de propostas de país livre, republicano mesmo. E a grande vítima foi o Frei Caneca, que era um pensador, ele era um religioso, mas tem textos dele
de grande angústia em termos de pensamento político. Eu li uma carta na ordem do Dom Pedro na época, falando assim, a gente já deu muita chance para ele, porque ele já vinha há anos articulando contra Desde 17. sim, e já deu muita chance para ele, tem que ser o bode expiatório da vez, porque já deu, porque ele não se rendeu, né? A maior parte das tropas se renderam e ele não. Aliás, os seus carrascos não quiseram enforcá-lo. Tiveram que tirar as vestes, né, dele, né? Porque aí ele ia ser visto como um civil e não como um religioso, né? Ele foi fuzilado. Sim, Os ele foi fuzilado. carrascos não quiseram enforcá-lo. Ele foi fuzilado. Ninguém teve. Mesmo ele como tirado as vestes religiosas dele, ele acabou sendo fuzilado. A iconografia mostra ele vestido de freio, né? Mas na verdade ele não estava, né? As vestes dele foram tiradas porque os carrascos não tiveram coragem de atirar nele. Como fizeram com a imagem de Tiradentes também, né? Porque os portugueses não sacrificavam pessoas com cabelos longos e barba. Na verdade, eles eram totalmente raspados. E agora, o curioso do Frei Caneca é pouco lembrado também, e indevidamente, porque ele tinha ideias muito avançadas para a sua época e para o contexto brasileiro. Ele era um pensador, né? E um rebelde, um revolucionário. Né? Por isso que ele é tido como extremamente perigoso. Né? Que é incrivelmente esquecido ou indevidamente ou não devidamente lembrado. Você podia falar um pouquinho sobre o Cipriano Barata também, que teve uma grande influência ali na Confederação, ao lado do Frei Caneca? Olha, ele teve uma observação como agitador, né? como jornalista. Ele vai se transformar, inclusive, numa espécie de ícone do jornalismo brasileiro, né? Porque ele tinha, os seus artigos eram terrivelmente, não só agressivos, eram muito direcionados para o movimento, tanto que ele vai ser uma figura também tida como de uma grande liderança. Porque quando a gente fala em confederação Ele chegou a ser deputado nas contas. Sim. Quando a gente fala em confederação do Equador, a gente lembra muito do Frei Caneca e dele, né? Mas muitos esquecem também da Barba de Alencar, como você falou, que era, por ser mulher, excluída, né? De toda essa historiografia tradicional. Ora, na nossa história tem mais esquecidos do que lembrados. Infelizmente. E alguns lembrados deviam ser esquecidos. Porque a Barba de Alencar acaba morrendo depois, ela fica doente por causa dessa tentativa de revolta contra o Império, de tentar trazer um pouco mais de justiça social, não só para ela e a família, e para Pernambuco, mas para o resto do país, né? Ela acaba morrendo, né? Logo algum tempo depois. Essas ideias de justiça social que são novidades importantes que foram caladas, silenciadas. Os que falavam isso foram devidamente esquecidos. Porque a sociedade permaneceu a mesma que era, que sempre tinha sido, né? Excludente, escravocrata, racista, misógina, coisa que não teve alterações significativas do tempo. O Thomas Sir Oaken, e o Pierre Labatut, generais que são considerados heróis da independência, depois vão ser os algozes da Confederação do Equador, né? Porque o general Labatut, ele comanda todo o exército imperial e derrota pessoas que lutaram ao lado dele, né? E o próprio almirante também, ele derrota a confederação, ajuda a derrotar a Confederação do Equador. Pessoas que antes estavam lutando um ao lado do outro, a gente vê os interesses dos dois, era mercenário mesmo, o negócio deles era lucro, dinheiro, né? Não estava preocupado com o povo, não. Estava preocupado quando queriam receber. Apesar que o almirante, ele é citado como uma pessoa justa para os marinheiros dele, que lutavam junto com ele na nau capitania Dom Pedro, né? Como todo grande comandante militar, precisa ter a confiança dos comandados. Sim. Aí é outra habilidade dele, né, que é reconhecida pela competência, né, com o que ele fazia. O que a maioria dos almirantes ingleses não faziam, né? Eram extremamente injustos com seus comandados, e ele é citado como uma exceção. Porque, na verdade, os marinheiros ingleses e também holandeses eram a escola, né, da sociedade. Os adultos. Você sabe, lá na Holanda eram chamados de os mendigos do mar. A gente vai abrir um pouquinho para vocês fazerem alguma pergunta, para a gente já ir para as considerações finais, tá bom? Eu quero fazer uma rapidinho. A pergunta
63, era isso mesmo? E aí passou a ser o Rio de Janeiro? Por causa do ouro, em Minas Gerais, a proximidade do Rio de Janeiro com a região mineira facilitava, né, a administração do saque. Mas Minas foi capital por um tempo também. Então, quer dizer, quando a família real chegou, já era capital. Sim, Foi sim. por causa desses chamados. Não. Já. A revolta dos baianos é terem perdido a condição de capital. Tá. E sobre os ingleses ainda, que você estava falando antes, os navios negreiros eram ingleses, né? Portugueses. Português, mas era financiado pelos ingleses, algo assim. Até um determinado momento, mas os maiores traficantes foram os portugueses. Tá? Dos milhões de negros trazidos pelas Américas, seguramente quase a metade. 8 milhões. Chega a 8 milhões. Segundo o Laurentino Gomes, chegou a 8 milhões. 8 milhões. Foram Metade veio para cá. metade bem para o Brasil. E eu queria falar sobre manifestação popular, que você disseram que não havia, claro, eu tinha visto no século XIX. Quando vocês acham na história do Brasil as manifestações populares, não grupos pequenos, regionais, passaram a ter algum efeito? Seria diretas já? Ou seria na era Vargas? Não foi na Primeira Guerra Mundial, quando aconteceu em 1917 a primeira greve nacional. Houve uma paralisação. E durante a guerra, né? Aí, a partir da Primeira Guerra, vão acontecer várias na década de 20, porque haverá a emergência das camadas médias urbanas, né? Com o também indevidamente chamada Revolução de 30, que na verdade foi um novo golpe militar, né? Em 1930, o Getúlio Vargas. Né? Mas ali se ampliaram as camadas médias urbanas, né? Ampliavam. E é a partir dali que vai ocorrer a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 32, porque Getúlio cumpriu, né, a sua promessa de convocar uma Assembleia Constituinte. Então São Paulo perdeu contra o poder central. Eu queria lembrar uma coisa: o mito nacionalista diz, mundialmente isso, que é a identidade de um povo que cria o poder central. Aliás, é fácil demonstrar o contrário até na história do Brasil, como não estou falando. É o poder central que impõe uma identidade. Aliás, o exemplo clássico disso é a Espanha. O Ortega y Gasset dizia que não há Espanha, existem Espanhas. Você pega Andaluzia, Catalunha, o País Basco, a Galícia, Castela, são inclusive culturas diferentes, até com línguas diferentes. O que mantém a Espanha unida? O poder de Madrid. Então, é a centralidade que impõe uma identidade. O que vai acontecer depois da ida de Dom Pedro para Portugal? Ele deixa o filho aqui criança, com 6 anos. Odiado aqui, lá. Extremamente odiado aqui, lá. Aqui, é verdade. Aí, como ele não podia subir porque ele era uma criança, veio o período regencial. Tanto que depois, 9 anos depois, 14, 15 anos, 15 anos. 15 anos. A maioridade de Dom Pedro com 15 anos, em 1840. Ela era o dia do meu aniversário, só que ainda não existia na época. 23 de julho de 1840. O objetivo de beneficiar uma oligarquia, uma elite brasileira. Exatamente. Inicialmente, sim. Agora, o que acontece no período regencial? Revoltas pelo país afora. E fala que o país é pacífico. O país que aceita tudo de boca calada. Aliás, eu até lembro, por que Caxias é o patrão do exército brasileiro? Porque ele sufocou todas as revoltas. Então, a serviço do poder central. Aliás, não existiu o exército brasileiro, na verdade. O exército brasileiro vai ser montado depois da Guerra do Paraguai. Exatamente. Existia a Guarda Nacional. Existia um exército, mas era uma coluna, sabe? Sim. Ele acabava contratando mercenários do Corsário quando era necessário no país, né? Porque os maiores profissionais militares estavam lá fora. Inclusive, logo depois da Primeira Guerra, eles contratam uma missão francesa aqui para remilitarizar o Brasil, trazer uma consciência militar francesa. Era para ter sido alemã, mas como os alemães aí entraram em guerra aí contra os interesses brasileiros, a missão francesa vem para revitalizar essa militarização brasileira, né? E não era tão profissional como os países europeus eram na época. É porque as desigualdades sociais se reproduziam, inclusive, no próprio exército. Né?
Para chegar ao generalato, era gente de origem também das oligarquias. Apesar de que duas instituições do Brasil que permitiram a ascensão social de pessoas como o povo foram a igreja e o exército. Porque o indivíduo que entrasse pela vida religiosa ou para a vida militar, seguramente ele ascendia socialmente. E foi o exército e a igreja que derrubou o Dom Pedro II, ajudou a derrubar. Foi somente o exército, Era o golpe os militar. pilares da monarquia. Sim. Eles estavam descontentes, tanto a igreja como o exército, cada guerra do Paraguai, e outros motivos, né? Havia os republicanos, havia aquelas pessoas envolvidas ali contra a escravatura e uma série de outras coisas. Mas não foram os agentes principais da queda dele, né? Foram os militares, foi um golpe. Né? Golpe militar. Não que o Dom Pedro era um maravilhoso líder, o melhor dos melhores, como alguns pessoal da monarquia e o partido monarquista tenta colocar através de alguns programas de televisão, aí, inclusive do Brasil Paralelo. Desculpa falar, mas eu tinha que falar. Ele era um progressista e tal, mas na verdade ele sabia que o sustentava era a oligarquia escravocrata. Tanto que abole a escravidão Cai a monarquia, né? E se ele fizesse isso antes, de acordo com a Inglaterra queria, ele provavelmente ia ser chutado antes, né? Eles iam tentar tirar ele do poder bem antes, né? Tem o lado bom dele, né? Que é essa questão toda aí, né? De ser um progressista, mas tem essa questão toda dele ter permitido a escravidão por tanto tempo, né? Porque sabia que ia ruir as estruturas da monarquia, a monarquia ia cair de qualquer forma. O sustentável da monarquia era a escravidão. Eu tenho mais uma coisinha. Vocês consideram as diretas já a maior manifestação popular da história do Brasil? Eu vou dizer uma das maiores, né? Porque ela teve uma influência popular realmente, né? Não sei se vocês sabem, o Teotônio Vilela, ele correu pelo país conseguindo assinaturas. Ninguém lembra de Teotônio Vilela. A Fafá de Belém também, ela cantava de graça, nem cobrava nos nomes. E vejo que está havendo uma apropriação indevida, né? Porque o uso do amarelo é da campanha das diretas. Acho que a minha cabeça está por isso tabelas. Acho que ninguém se importa com a minha aflição. Foi quando eu vi todo mundo de blusa amarela. Por isso que a bandeira de todos, Puxando o cordão, né? A democracia. as cores da bandeira são de todos, né? Não pertence a todos, né? Não é, a nossa bandeira é verde e amarela, por mais que tenha essa influência da monarquia por trás, do verde, das florestas e o ouro das Bragança e Bourbon, não é mata e ouro. Só para encerrar, acho que era bom a gente já ir para as considerações. Tem alguém mais que quer fazer uma pergunta? Desculpa, às vezes eu estou interrompendo. Você quer fazer uma pergunta? Eu não estou conseguindo ouvir. Desculpa. E aí já desceu outro. Essa parte da libertação dos escravos, da escravidão, foi Aliás, no desenvolvimento do capitalismo, a escravidão era um empecilho. Quanto mais trabalhadores livres você tivesse, maior mercado de consumo. Aliás, a falência do Barão de Mauá foi tentar industrializar o país que tinha trabalho escravo. Não tinha trabalho livre. Quer dizer, como é que você vai industrializar sem trabalho livre? Então, o interesse dos ingleses é o mercado. Marketplace. Porque o objetivo da Revolução Industrial, que vai trazer o capitalismo, é lucro, né? Quanto mais você vender, mais pessoas consumindo, mais lucro, né? Eles não estavam preocupados que os escravos estavam sofrendo, coitadinho, ninguém estava preocupado com isso. Pega o exemplo da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. O Norte vai enfrentar o Sul escravocrata, não é por solidariedade aos negros. Eles queriam aumentar o espaço econômico do Norte, porque na época o Sul, embora escravocrata, era mais poderoso que o Norte, por conta do volume de algodão que eles mandavam para a Revolução Industrial inglesa, lá para a Inglaterra, para as indústrias têxteis inglesas.
Então, a maior pressão ali não foi para libertar os negros, foi para tornar os consumidores também. O apoio que o Lincoln teve foi por esse motivo, embora o Lincoln dominasse a escravidão, né? Mas o apoio político que ele teve foi por isso, não é porque o pessoal tinha essa consciência que talvez o presidente tivesse naquele momento. Ser antirracista, absolutamente. Mas o Lincoln, ele era antirracista. Não era a favor da escravidão. Mais alguma pergunta? Tô tranquilo. Quer fazer uma pergunta, Matheus? Estou tranquilo. Não, estou só admirando. A gente vai passar. Portugal faz um acordo aí com o Brasil em 1825, né, um acordo de paz, né, de nações amigas, através de um pagamento milionário, né, de libras esterlinas aí, para que Portugal não tentasse invadir o Brasil de novo, né. E começa aí, a gente vai encerrar aí ali a Guerra da Cisplatina, com todos os interesses que o senhor já citou, e vai acabar em 1828 com o estado aí do Uruguai, né? Ali a gente vai criar o estado do Uruguai. E o Dom Pedro vai passar por um processo de desmoralização do Brasil e Portugal cada vez maior, né? Tanto que ele é obrigado, praticamente expulso daqui em 1831, tá? Eu gostaria de indicar um filme aqui que chama Viagem de Pedro, quem interpreta o Cauã Reynolds. Esse filme está sendo muito criticado, tá? Principalmente pela extrema direita aí, que estão querendo destruir a imagem do Dom Pedro, mas ele era aquilo mesmo, ele era odiado lá e aqui, né? Só que era um articulador político e militar muito grande, tanto que do nada ele consegue vencer o irmão. Você vê que a condição de herói pega em alguns, mas não pega em outros. Não. Dom Pedro é uma figura só de referencial. Tiradentes, como líder popular, sim. Sim, é verdade. Isso não deixa de ser, né? Também. Mas por que a oligarquia rural odiava o Dom Pedro I? Ele não era a favor da oligarquia, da escravidão? Ele era a favor daquilo que interessava para ele, na verdade. Ele era personalista. Isso. Então ele participava das brigas políticas, tá? Mas ele ia para um lado que ele mudava direto toda hora que lhe interessava. Segundo o que era melhor para ele, né? Absolutista totalmente absolutista, né? Narcisista. Também, é verdade. Adorava o próprio ego, né? Tanto que ele teve, segundo alguns historiadores, mais de 32 amantes, né? Fora mais de 50 filhos por aí. Ele era embroxado. Desculpa a risada, mas eu não aguentei aqui. Mas ele não colocou censura por 100 anos. Mas tá bom. Ô, professor, você pode agora ficar à vontade para falar as considerações finais de o que trouxe para nós o benefício dessa independência, né? Claro que houve um sacrifício enorme de milhares de vidas dos excluídos da sociedade, mas como que estavam os países? Às vezes a gente lê algumas coisas que você imagina. Nossa, eu pensei nisso recentemente, eu já pensei nisso. É o artigo do professor Boaventura dos Santos, no Jornal Público, agora, dia 21, de Lisboa. E eu recebo diretamente dele, né, os artigos da assessoria dele. Ele foi homenageado aqui em 2019 como historiador, como cientista social. Ele fala uma coisa que eu já tinha pensado, mas ele se expressou de uma maneira que você também disse aí do Freire, a descolonização da própria história. Quando ele faz a comparação do colonialismo externo português e depois do colonialismo interno que existe até hoje. A destruição da Amazônia é um projeto colonial da elite brasileira e tem que ser detida. Senão não haverá independência alguma, não haveremos. Mas existe uma influência estrangeira, de empresas estrangeiras em parceria com essa elite brasileira para fazer alcançar esse objetivo colonial do Brasil? Não, acho que não, é estupidez nacional. Não tem nada a ver com empresas estrangeiras que vêm aqui para sugar nosso dentro do Brasil. A coisa pior que eu imaginava. Indiferença, né? É a predação. Olha, o que é a grilagem? A grilagem você destrói. O território amazônico, a maior parte dele é território público. Não pertence a ninguém. Agora, se
e cria documentos falsos para se apropriar, isso é uma forma de você enriquecer em detrimento da maioria da população. Isso é roubo. E destruiu o Aliás, chama de acumulação primitiva do capital. Foi assim que, na história da Inglaterra, os camponeses foram expulsos e foram para as cidades, porque os barões ingleses fecharam as terras, os enclosures. Então, nesse momento, eles expulsaram os camponeses para quê? Para criar carneiros. Para criar carneiros para quê? Para vender lá. Porque a pecuária usa muito pouca mão de obra, mas a agricultura sim. Então eles expulsavam os camponeses, eles estavam interessados no carneiro. Na segunda página do livro Utopia, o Thomas Boras diz: que país é esse? Você achou que era o nosso cantor Miguel? O Renato Russo. Mas é do Thomas Boras, está escrito lá: que país é esse onde os carneiros devoram os homens? Se você colocar, ao invés de carneiro, bois. Antes dessa revolução industrial na Inglaterra, já era difícil aquele sistema feudal em que os camponeses viviam, né? Já era difícil, já era muito difícil. Ficou pior. A industrialização da Inglaterra deixou pior. Aí que vem a grande sacada do capitalismo. Você cria mais trabalhadores do que trabalho. Uma escravidão nas fábricas que chegava a 18 horas por dia. Crianças trabalhando 10, 12 horas por dia, respirando aquela fumaça, aquela poluição toda ali. Essa desigualdade social na Inglaterra só foi melhorar depois do estado de bem-estar social, não foi? Só no final do século, começo do século XX. Que as distâncias começaram desde a reforma de Lloyd George, 1911. Porque tinha muita pobreza na Inglaterra. Sim. Aliás, é o primeiro país que também criou a escola pública, né? Então aí já foi desde o final do século XIX. Feminino também, 1918. Uma série de outras coisas. A Rainha Elizabeth assistiu a tudo. Após a independência do Brasil, a Inglaterra passou a ter menos interesse no Brasil ou não? Não, digamos que era, como eu disse, favas contadas, né? Como dominava a elite dominante do país. Já tinham tirado todo o ouro daqui, toda a riqueza, né? Não tinha mais nada para eles explorarem, de acordo com o que eles queriam. E quando o ministro Alves Branco cancela os tratados de 1810, a relação comercial era tão desigual que o Brasil dependia de tudo via da Inglaterra, tudo. A borracha também ia para lá depois. Aí depois aí tem um outro ciclo. Aí os ingleses já ficaram mais malucados que eles sempre foram, né? Eles levam a Hébia brasileira, a borracha brasileira, para a Malásia e constroem lá, criam fazendas de seringueiras com trilhos ferroviários entre as seringueiras. E aqui você tinha que entrar no meio do mato para tirar o lado. A gente ainda está na idade da pedra. A desigualdade é brutal. Então que Manaus era a cidade mais rica do mundo no final do século XIX. Virou o que virou. Sabe o que Manaus hoje? Eu perguntei para o Márcio de Souza, numa palestra aqui na Barão de Mauá. Eu falei: o Márcio, escritor amazonense, né? Galvez, o imperador do ano. Eu perguntei para ele: Márcio, ô Márcio, me defina Manaus. Ele falou: professor Gilberto, eu posso dizer o poema? Mas claro. Ele disse assim: Manaus é uma zona, é uma zona, é uma zona. Meu Deus. É a zona franca de Manaus. Que aliás é uma outra coisa que não dá para entender. Você produzir lá, você não paga imposto. Manaus exporta para o Brasil. Se o Salvador Dali viesse para cá, ele não ia pintar para nada. Vai pintar porque, olha isso, nós somos lugares. Uma vez teve uma exposição de gravuras no mármore do Salvador Dali. Eu falei: eu vou lá só para. E os alunos foram, né? Então eu fiquei lá na porta. Os alunos saíram. E aí, meninos, o que vocês acharam do surrealismo do Salvador Dali? Girafa pegando fogo, relógio derretendo, as coisas. Eu falei: não, professor, normal. Esse país é surreal. Aqui não é para amadores, né? Não
não é para amadores. É o Tom Jobim que vai para principiante. O Tom Jobim vendeu a música A Garota de Ipanema, que é dele do Vinícius, né? Para uma propaganda da Coca-Cola. Aí tem esses brasileiros. Vini, Tom, que absurdo! Você vendeu uma música para a Coca-Cola. Eu não vendi. Ganhei o dinheiro para eles usarem a música. Mas eu não podia fazer isso. Por que você fez? Porque a música é minha. Ele fez inspirado na Elô Pinheiro, né? Na mãe da Ticiane, que era modelo na A música é época. minha. Eu canto para quem eu quiser. Bom, pessoal, eu vou dar minhas considerações finais também. Bom, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar ao professor Gilberto Abreu, que atendeu o meu convite, né? Muito obrigado. Já era para ser a feira do livro, mas aí né, as pedras do caminho. Que fazem parte, né? Mas muito obrigado, professor Gilberto, pela sua disposição em ter vindo. Eu sei o quanto que a sua agenda é difícil às vezes, né? Você tem muitos compromissos aí e ter atendido a gente tão prontamente. Muito obrigado de coração mesmo. E agradeço ao Matheus Delvecchio também, diretor do museu, pelo convite, pelo espaço. Agradeço ao Amor, né, a Associação dos Militares da Reserva também, que fizeram o convite, junto com o Museu da Segunda Guerra Mundial de Ribeirão Preto, para promover essa primavera dos museus, tá bom? Agradeço a todos vocês que vieram, né, estiveram presentes, e ao público aí que vai nos assistir aí, através desse link aí do YouTube, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço, foi um prazer. Continuamos lutando pela independência.